Congregação do Senhor Jesus Cristo, a oração, nós sabemos, é talvez um dos maiores privilégios que nós temos nessa vida. A oração é ter acesso à presença graciosa do Rei da Glória, do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores, lhe falar e ser escutado por Ele de modo favorável, pois Ele nos escuta não apenas como nosso Criador, o nosso Rei, o nosso Deus, mas como lemos aqui, Ele nos escuta como nosso Pai Celestial. Mas ao mesmo tempo que é um privilégio, pela nossa própria experiência e a experiência de outros crentes na história, nós sabemos que nos parece ser um grande dever, o qual cumprimos com grande dificuldade. Por que será que em nós há tanta dificuldade para orar? Quando os discípulos, nós vimos nessa passagem, testemunharam o Senhor Jesus orando, pois viram o Senhor Jesus orar, eles ficaram constrangidos pela sua própria meninice, infantilidade e dificuldade na oração. Eles viram o Senhor Jesus tão dedicado à oração, eles viram o Senhor Jesus tão dado à oração, tão livre na oração, se sentiram constrangidos e disseram: Senhor, ensina-nos a orar. Eram homens dados à oração pelos nossos padrões, os discípulos, judeus, homens que oravam pelo menos 3 vezes ao dia, e ainda assim se sentiram constrangidos pela oração do Senhor e reconheceram que ainda são crianças na escola da oração. São todas as dificuldades. A palavra diz, o próprio apóstolo Paulo, que não sabemos orar como convém. O apóstolo Tiago, ele aponta para nós pelo menos 2 grandes dificuldades na oração. Na sua carta, em Tiago, no capítulo 4, verso 2 e 3, ele diz para nós: nada tendes, porque não pedis. E uma das dificuldades é essa, é a falta de oração. O Senhor tem determinado que a oração, meus irmãos, é o seu meio ordinário, pelo qual Ele abençoa os seus filhos. É verdade que o Senhor não está limitado às nossas orações. E por vezes, e muitas vezes, Ele assim tem o feito, Ele nos abençoa a despeito da nossa falta de oração. Mas o meio ordinário pelo qual o Senhor nos abençoa é pela oração, é pedindo a Ele que Ele nos concede. E o apóstolo Tiago nos diz que há da nossa parte incredulidade. Pois a falta de oração é evidência de uma falta de fé. É evidência de uma falta de confiança em Deus. De ver a Deus como nosso único provedor, como a fonte de todo bem. E portanto não pedimos a eles, pensamos que talvez podemos conquistar as coisas que almejamos pelo nosso próprio braço, e portanto não nos damos ao trabalho de pedir ao Senhor, e com isso não recebemos, porque não pedimos. Incredulidade. Mas não é o único problema, é incredulidade, há também carnalidade. Tiago diz o seguinte: pedis e não recebeis, porque pedis maus, para esbanjar em vossos prazeres. Esse é outro problema, não é? Carnalidade. Muitas vezes oramos, mas não oramos aquilo que o Senhor espera que oremos. Oramos com uma mentalidade carnal, oramos com uma mentalidade mundana, com foco meramente nas coisas dessa vida. Não oramos pelos grandes pedidos, pelas grandes necessidades da alma, do reino de Deus, do Evangelho de Jesus Cristo, da glória do Senhor. Temos uma mentalidade por vezes tão apegada a este mundo. Isso se manifesta nas nossas orações, especificamente em como pedimos. É verdade que a oração, ela não diz respeito apenas a pedir, não é? A oração é muito mais do que pedir. Os teólogos têm identificado pelo menos 5 grandes áreas de que a oração faz parte, 5 grandes propósitos.
Oramos a Deus para adorá-lo, para expressar o seu louvor, a sua glória, a sua majestade, pelas palavras que o Senhor mesmo coloca nos nossos lábios. Exaltamos a Deus, falamos como Ele é maravilhoso, falamos como Ele é bom, falamos como Ele é gracioso, cheio de misericórdia. E esse é um componente, infelizmente, que está muitas vezes perdido nas nossas orações. Oramos a Deus para adorá-lo, oramos a Deus em segundo lugar para lhe confessar os pecados, para lhe pedir perdão, especificamente para lhe pedir que Ele seja propício a nós pecadores, para que Ele se apiede de nós, pela sua graça. Oramos a Deus para lhe agradecer, em terceiro lugar, para expressar ações de graças ao Senhor, pelo que Ele tem feito, ou pelo que Ele não tem feito. Agradecer pelas dádivas, agradecer também pelas aflições, pelos sofrimentos, que Ele mesmo tem ordenado na nossa vida, para nos ensinar, para nos humilhar, para nos conformar à sua imagem. Agradecer ao Senhor, mas também pedir. E também, em quinto lugar, quarto, pedir, interceder, que é quando pedimos em favor de outros. E hoje, meus irmãos, nessa manhã eu gostaria de focar nesse aspecto da oração, o aspecto do pedir a Deus, pois Ele mesmo nos ensina que devemos pedir a Ele, para que possamos ponderar à luz de alguns textos que eu pretendo olhar com os irmãos nessa manhã e responder a seguinte pergunta: pelo que devemos pedir a Deus? Pelo que devemos orar? Pelo que devemos suplicar ao Senhor que Ele nos conceda? Ou em outras palavras, olhando essa mesma questão por um outro ângulo, qual é a nossa maior necessidade, a qual devemos trazer a Deus em oração, oração sem cessar, oração insistente, oração importuna, como o próprio Senhor Jesus nos apresenta nessa passagem? Verdade que quando olhamos o tópico de o que podemos pedir a Deus em oração, o Senhor de fato não coloca muitas restrições, não é? O Senhor nos concede grande liberdade para colocar diante dEle todas as nossas necessidades, tudo aquilo que está no nosso coração. O Senhor não estabelece muitos limites. Ele nos ensina na sua palavra, por exemplo, em Filipenses, que devemos fazer conhecida diante de Deus todas as nossas petições. Ele nos ensina a orar por coisas pequenas e cotidianas, coisas normais, como dar-nos, ó Deus, o pão cotidiano. Ele nos ensina a orar a respeito das necessidades temporais e do corpo, por exemplo. O próprio apóstolo nos diz: está alguém entre vós enfermo? Chame os presbíteros, que orarão pelo enfermo, e a oração da fé o salvará. Ele nos ensina a orar pela necessidade do trabalho. As coisas dessa vida, assim, devemos trazer ao Senhor. Mas, sobretudo, devemos pedir sempre, com constância, com prioridade, a respeito das coisas espirituais. Salomão nos ensinou isso, não é? Quando o Senhor colocou diante de Salomão o reino, ele ainda na sua mocidade, vendo diante dele todo um reino, o qual ele deveria se colocar como rei para governar, o Senhor vem para Salomão e diz: pede o que você quiser. O Senhor não colocou para ele limitações, o Senhor não colocou para ele restrições, deu a ele liberdade para pedir o que ele desejasse. Mas Salomão escolheu a boa parte. Ele soube pedir. Ele não pediu reinos, ele não pediu poder, ele não pediu mulheres, ele não pediu riqueza, ele não pediu prazeres. Ele pediu a Deus sabedoria dos altos céus, para que ele pudesse governar de um modo que seja para a glória do Senhor. Ele pediu com discernimento, ele pediu com prioridade, e isso agradou a Deus, a ponto do Senhor conceder-lhe não apenas o que ele pediu, mas também aquilo que ele não pediu, e fez dele, com exceção de Jesus Cristo, o homem mais sábio do mundo. De modo, meus irmãos, que queremos novamente considerar essa passagem, sobre várias passagens sobre esse tema. O que pedir a Deus em oração?
E queremos considerar 3 prioridades importantes. É claro, aqui não estamos exaurindo o tema, existem outras prioridades, talvez tão importantes quanto essas, mas vejamos a Deus, vejamos na palavra de Deus, orações que são modelos para nós, orações importantes que estão registradas na Bíblia, que se colocam para nós como modelo. O grande modelo de oração é a oração dominical, não é? A oração do Senhor. Aquela oração que Jesus Cristo nos apresentou nesta passagem e também no Sermão do Monte, o qual Ele nos dá um padrão sobre o que devemos pedir e orar. Mas existem outras passagens também importantes, o qual devemos nos debruçar sobre elas, para aprender sobre como devemos orar ao Senhor. Primeira passagem, então, meus irmãos, que eu gostaria de considerar com todos nós nessa manhã, está em Efésios. Abra comigo em Efésios, no capítulo 3. A partir do verso de número 14. Nós temos aqui, meus irmãos, talvez, particularmente eu digo, a minha oração favorita em toda a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é rica em muitos aspectos, pela sua variedade de gêneros literários, mas uma das coisas mais preciosas que temos na Bíblia são o registro de orações que agradaram a Deus, orações que foram atendidas por Deus e que nos ensinam o modo como devemos nos aproximar de Deus. E aqui em Efésios 3, nós temos o apóstolo Paulo, ele mesmo, o apóstolo do Senhor Jesus Cristo, se colocando de joelhos diante de Deus, levantando as mãos aos céus e orando ao Senhor em favor da igreja, em favor das famílias. E o que é impressionante nessa oração, meus irmãos, como leremos em instantes, é que se essa oração não fosse uma oração vinda de um apóstolo do Senhor, inspirada pelo Espírito Santo, registrada nas Sagradas Escrituras, talvez nós disséssemos, esta é uma oração que beira ao exagero. É uma oração que, pela nossa compreensão, ainda olhando pela perspectiva da fé, não pode ser atendida. Mas de fato ela o é. E Ele o faz com poder. Leamos então Efésios 3, a partir do verso 14, e vejamos aqui aquilo que deve ser a nossa prioridade na oração. Ele diz o seguinte: por esta causa, me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito, no homem interior. E assim habite Cristo no vosso coração, pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor. Até aqui, meus irmãos, o apóstolo Paulo, ele ora e ele pede para que tenhamos o que? Na essência do que ele pede, fé no Senhor Jesus Cristo, não é? Esse é o princípio de tudo. Como poderemos esperar do Senhor qualquer bênção, se não estamos alicerçados na fé e no amor do Senhor Jesus Cristo? Que não estamos fortalecidos no homem interior pelo Espírito Santo, que é aquele que aplica a salvação de Deus em nosso coração. Ele começa com o fundamento, ele começa na oração com aquilo que é mais importante, ter a certeza de estarmos em Jesus Cristo, mas ele avança na sua oração, e veja o que ele pede a partir do verso 18. Verso 17 ele diz: e assim habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor. Com que propósito? A fim de poder, diz verso 18, compreender com todos os santos qual é a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento. Meus irmãos, que pedido, não é? Ele ora para que possamos compreender aquilo que é incompreensível, ele diz. O amor de Cristo, ele diz, excede todo o entendimento. Vai além da nossa capacidade.
vai além das nossas limitações para entendermos e para compreender a dimensão do amor que há no nosso Deus e que há no Senhor Jesus Cristo. Mas isso não o impede de orar para que a igreja, juntamente com todos os santos, estejam arraizados, alicerçados, fundamentados no amor de Deus, de tal maneira que venhamos a compreender as dimensões múltiplas do amor do Senhor. Profundidade, a largura, o comprimento, a altura. Aqui ele vai em 4 dimensões e nos fala desse amor insondável, do amor de Cristo. E meus irmãos, esta é a nossa prioridade enquanto crentes, enquanto igreja. A prioridade maior é essa, é que possamos estar firmes no amor de Deus e compreender o incompreensível. E só por meio da oração, não é? Queremos fazer isso, porque humanamente falando não podemos compreender. É necessário algo sobrenatural, é necessário um agir do Espírito Santo para nos fazer compreender algo desse amor. Que a palavra de Deus nos apresenta o amor de Deus, não é? Em toda a sua riqueza. Quando olhamos para a palavra, o que vemos a respeito do amor de Deus, o que vemos é que Deus é amor. É um amor incomparável. É um amor verdadeiramente imensurável. É um amor concreto, em primeiro lugar. Pois Deus não é aquele que ama de palavras, mas Ele ama de fato e de verdade. É um amor sacrificial, pois é um amor que o levou a amar o mundo de tal maneira a dar o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ele não poupou o seu filho. É um amor sacrificial, é um amor incondicional, é um amor que não depende de nós. Ele diz: amei a Jacó, aborreci de Esaú, antes mesmo que eles tivessem praticado bem ou mal, para que o meu amor, por outras palavras, dependesse deles. Eu o amei livremente, incondicionalmente. É um amor gracioso. A palavra nos diz em 1 João 4,19 que nós os amamos porque Ele nos amou primeiro. E isto é graça. Graça é a iniciativa de Deus para conceder aquilo que não é compreendido, que não é merecido. Amor gracioso, amor imerecido. Ele prova o seu grande amor por nós, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Um amor cheio de graça, cheio de misericórdia. É um amor perdoador. É um amor onde a perfeição não é mais exigida, a perfeição é exigida da lei, mas a perfeição é apresentada para nós como estímulo, e as nossas falhas são perdoadas. É um amor onde Ele mesmo diz: eu curarei a sua infidelidade, e eu de mim mesmo, diz, o amarei, diz o Senhor. Um amor que perdoa, é um amor fiel. Ele diz: se somos infiéis, Ele permanece fiel, pois de maneira nenhuma pode negar-se a si mesmo. O Senhor se colocou, se obrigou a nos amar, e Ele nos amará até o fim. Um amor fiel, um amor completo, é um amor que ama e cuida completamente. O seu amor se estende a todos nós e a todas as áreas da nossa vida, a todos os seus eleitos. Ele disse: aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? É um amor seguro, é um amor que de fato podemos dizer é o nosso refúgio, o nosso porto seguro, é a âncora para a nossa alma, pois Ele nos diz: quem nos separará do amor de Deus que há em Cristo Jesus? Jesus é amor. A manifestação de Jesus é amor. Nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo, seu Filho unigênito ao mundo, para vivermos por meio dele.
Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. O amor de Deus não nos consiste de que você o amou, mas de que Ele amou você. É um amor pessoal, não é um amor genérico. O próprio apóstolo Paulo disse: esse viver que tenho na fé, que tenho na carne, eu tenho pela fé no Filho de Deus, que me amou. Não meramente amou pecadores, genericamente, amou a humanidade, seja lá o que isso quer dizer. É o Cristo, eu vivo pela fé no Cristo que amou a mim. Paulo, Saulo de Tarso. Nós temos um pouco de dificuldade com aquela expressão Deus te ama. E de fato, podemos usá-la erroneamente em evangelismos, quando na verdade é preciso que os homens compreendam, aqueles que estão fora de Cristo, que Deus na verdade está irado contra elas pelos seus pecados. Mas ao mesmo tempo podemos contemplar que Deus nos ama. E dizer para aqueles que são crentes no Senhor Jesus Cristo: Deus te ama sim, meu amado. Deus te ama. Paulo ora por isso. Ele ora para que a igreja compreenda que é amada por um amor incompreensível, que é amada profundamente, totalmente, fielmente, sacrificialmente, graciosamente, misericordiosamente, pelo Deus de toda graça. E essa compreensão virá pela oração. E talvez pensemos: Paulo, como poderei compreender tudo isso? Talvez essa seja uma oração que de fato seja demais. Mas se voltarmos os nossos olhos para a oração de Paulo, veremos que ele vai adiante no seu pedido. Lá em Efésios 3, no verso 18, ele diz: a fim de poderes compreender com todos os santos qual é a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo o entendimento. E veja o que ele diz: para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Como? Como isso é possível? Deus é infinito. Deus é aquele cujo templos não podem contê-lo, nem universos podem contê-lo. A criação é o estrado dos seus pés. Mas o apóstolo Paulo diz que na compreensão do amor de Deus que há em Jesus Cristo, é por meio disso que nós, de alguma maneira, não me pergunte como, somos tomados da plenitude de Deus. Se queremos compreender a Deus, devemos compreender o seu amor. E para compreender o seu amor, precisamos, como o apóstolo Paulo, dobrar os nossos joelhos diante do Pai. O amor de Deus, meus irmãos, é compreendido não meramente pelo estudo, mas pelo estudo regado à oração. Porque não é meramente o amor entendido, mas é o amor experimentado, é o amor vivenciado, é o amor que é concedido por Deus, e Ele dará àqueles que o pedem. Se não nos sentimos amados por Deus, podemos pedir: Senhor, revela-me o teu amor, as profundidades do teu amor, a largura do teu amor, o comprimento do teu amor. E assim eu quero conhecê-lo na tua plenitude. Deus é amor. O teu amor, o qual o Senhor amou antes da fundação do mundo, amou de eternidade a eternidade. E talvez pensemos: Paulo, o homem, não pode ser tomado de toda a plenitude de Deus. Paulo, esta oração é por demais difícil de ser atendida. E o apóstolo Paulo diz: ah é? Então ouça isso. Veja o que ele diz no verso 20. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a Ele seja a glória na igreja
e em Cristo Jesus por todas as gerações, para todo sempre. Amém. O apóstolo Paulo aqui tinha ciência de que a oração qual ele escreve seria recebida com incredulidade por parte dos homens, pois ser tomado de toda a plenitude de Deus nos parece um pedido de oração impossível. Mas ele diz: eu oro por aquele o qual pode fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, muito mais. Ele pode fazer. Quando pensamos em pedir a Deus em oração, será que pensamos em pedir àquele que pode fazer infinitamente mais do que os nossos pedidos espirituais mais ambiciosos? Paulo tem a visão aqui de um Deus grande, não é? Ele ora a um Deus imenso. Ele ora com confiança e fé, certeza de fé no Deus que é verdadeiramente chamado o Senhor dos Exércitos, o Deus Todo-Poderoso, e ele pede aquilo que é a maior necessidade do homem, e talvez aquilo que pareça o mais impossível para o homem: compreender Deus e o seu amor com o qual ele amou pecadores. Mas para Deus é impossível. É possível. Essa tem sido a nossa prioridade em oração. Quando nos colocamos de joelhos em favor da nossa própria alma, em favor da nossa família, das nossas esposas, dos nossos filhos, em favor da nossa igreja, da nossa nação, temos compreensão de que oramos para um Deus grande, um Deus que pode fazer infinitamente mais. Quando oramos pelo nosso país e pedimos que Deus, de fato, traga um avivamento, converta os nossos governantes e derrame o seu amor, oramos com confiança, oramos com incredulidade, oramos duvidando. Quando oramos pela conversão dos nossos familiares, para que eles compreendam o amor de Deus, oramos com confiança de que Ele pode fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, e que Ele pode derramar o seu amor nos nossos corações e nos corações dos nossos amados que ainda estão longe de Deus. Essa é a nossa prioridade, e Deus atenderá por meio da oração. Compreender o seu amor virá pela oração. Essa é a primeira prioridade, mas há uma outra que eu gostaria de considerar com os irmãos, em uma outra passagem das Escrituras, em Atos, no capítulo 4. Meus irmãos, esse é o fundamento de todas as coisas, não é? Compreender o amor de Deus. Mas vivemos em um mundo difícil, vivemos em um mundo hostil, vivemos em um mundo marcado por oposição de todos os lados, inimigos de todos os lados, Satanás, a carne, o inferno, pecado, demônios, a nossa própria, às vezes, disposição para aquilo que é terreno e mal. E precisamos de Deus força para viver com coragem e com intrepidez, com toda diligência e zelo, para a glória do Senhor e o Evangelho no mundo hostil. E é isso que temos nesta passagem. Meus irmãos, aqui em Atos, no capítulo 4, logo após Pentecostes, quando o Espírito Santo foi derramado à igreja, os discípulos saíram para pregar o Evangelho como nunca antes tinham pregado. Pouco antes da ressurreição de Cristo, no dia da sua morte, nós lemos na palavra que todos fugiram e abandonaram a Cristo, pelo medo da oposição que se levantou contra Cristo, pelo medo deste mundo que se opõe ao Evangelho. Onde estava o zelo deles, onde estava o amor deles por Cristo,
se foi embora. Abandonaram Cristo, deixaram-no só. Alguns deles, um o traiu e se matou, o outro o negou horrivelmente, e todos o abandonaram. Mas depois de Pentecostes algo aconteceu. O Espírito foi dado, e eles de uma forma inusitada, de uma forma inédita, saíram a pregar o Evangelho com coragem, intrepidez e força. E o que é que eles encontraram? Oposição. O que é que eles encontraram? Obstáculos. O que é que eles encontraram? Forte e intensa perseguição. E aqui no capítulo 4, o que é que encontramos? Os discípulos, os apóstolos do Senhor Jesus Cristo, encarcerados pela pregação do Evangelho. Que diferente. Antes eles estavam com medo, agora eles estão presos por causa do Evangelho, pregando o Evangelho, sendo interrogados pelas autoridades, as quais pouco tempo antes eles tinham fugido de medo deles. Agora eles estão perante o Sinédrio, cheios de coragem, e eles são maltratados, eles são perseguidos. E depois de toda aquela dificuldade, pela ação e misericórdia de Deus, eles são libertados. E a partir do verso 23, nós lemos o que acontece com eles assim que as portas dos cárceres se abrem e eles são libertados. Veja o que lemos aqui. Para onde eles foram? Eles não foram para casa ver os seus familiares? Eles não foram descansar, pois estavam cansados, ou talvez para um hospital avaliar a sua condição de saúde, pois tinham passado por uma situação de profundo estresse? Eles foram para a igreja e encontraram uma igreja em oração. Uma igreja numa reunião de oração, bem frequentada, não vazia, cheia de fé, cheia de oração. E pelo que eles oraram, vejamos, a partir do verso 23, uma vez soltos, Atos 4, a partir do verso 23, uma vez soltos, procuraram os irmãos, e lhe contaram quantas coisas lhes haviam dito os principais sacerdotes e os anciãos. Ouvindo isto, unânimes, levantaram a voz a Deus e disseram, oraram a Deus. O que eles oraram? Fazemos aqui. Tu, soberano Senhor, que fizeste o céu, a terra, o mar e tudo que neles há, que disseste, por intermédio do Espírito Santo, por boca de Davi, nosso pai, teu Senhor, teu servo, porque se enfureceram os gentios, e os povos imaginaram coisas vãs, levantaram-se os reis da terra, e as autoridades ajuntaram-se a uma contra o Senhor e contra o seu ungido, porque verdadeiramente se ajuntaram nesta cidade contra o teu santo servo Jesus, ao qual ungiste Herodes e Pôncio Pilatos com gentios e gente de Israel, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. Agora, Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que anunciem com toda intrepidez a tua palavra, enquanto estendes a mão para fazer curas, sinais e prodígios, por intermédio do nome do teu santo servo Jesus. Meus irmãos, os apóstolos oraram unânimes com a igreja, reconhecendo e louvando a Deus pelo seu cuidado e governo soberano. Reconheceram que toda aquela situação, o qual estão passando de sofrimento e de perseguição e de angústia, em primeiro lugar, estão ocorrendo segundo aquilo que Deus determinou, já anunciando de antemão, por palavras proféticas de Davi, e como falaram aqui no verso 28, tudo acontece debaixo do propósito determinante e da mão controladora do Senhor. E eles estão em sofrimento,
sendo perseguidos, afligidos, caluniados. E o que eles pedem diante dessa situação? O que nós pediríamos? Se levantassem contra o Evangelho, a ponto de nos colocar em cárceres, a ponto de nos decapitarem, como assim tem acontecido em alguns lugares, já aconteceu e tem acontecido, a ponto de nos fazerem ser acendidos como tochas humanas para iluminar os jardins de Nero, como os crentes do primeiro século passaram, ou de serem lançados como alimento de leões para serem devorados, como assim os crentes o foram, ou para sermos cerrados ao meio, como assim aconteceu por crentes, como lemos em Hebreus 11. Se isso acontecesse conosco, o que pediríamos? Talvez pedíssemos alívio. E não há nada de errado em pedir isso. Talvez pedíssemos que o Senhor nos poupasse e nos desse liberdade religiosa para anunciar o Evangelho, e não há nada de errado em pedir isso. Mas a prioridade desses irmãos aqui era outra. Ao que parece, meus irmãos, eles não estavam tão preocupados assim com o conforto deles, tão preocupados assim com a segurança pessoal deles e de suas famílias, pois o próprio Pedro era casado. Eles estavam preocupados era com o avanço do Evangelho, pois o que eles pedem não é que Deus os alivie, não é que Deus os livre, não é que Deus dê a eles confortos e liberdade religiosa. Eles pedem que Deus dê a eles força para anunciarem com toda a intrepidez a palavra de Deus. Coragem, disposição, fogo nos ossos, zelo e diligência para viver plenamente o seu chamado, no caso aqui de apóstolos e pregadores da palavra, diante de um mundo ou diante de uma circunstância totalmente desfavorável. E assim eles foram atendidos. Logo em seguida nós lemos que o Senhor respondeu imediatamente. Verso 31 nós lemos: tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos, e todos ficaram cheios do Espírito Santo, e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Imediatamente, naquela circunstância. Talvez, meus irmãos, a maior prova de que Deus respondeu não foi só essa, mas que logo adiante, no capítulo 5, nós lemos que eles foram novamente presos. A partir do verso 17, foram açoitados, foram maltratados, dessa feita foram violentados. E qual foi a disposição deles? No final do capítulo, a partir do verso 40, nós lemos: chamando os apóstolos, açoitaram-nos, Atos 5:40, açoitaram-nos, e ordenando-lhes que não falassem em o nome de Jesus, os soltaram, e eles se retiraram do sinédrio, regozijando-se por terem sido considerados dignos de sofrer afrontas por esse nome. Meus irmãos, isso não é normal. Isso não é normal. Para que um homem tenha uma disposição dessa, das duas uma: ou ele está tomado de demônios ao ponto dele se entregar a uma obra satânica de destruição por causas más, ou ele está tomado do Espírito Santo ao ponto dele se entregar à destruição pela causa do Evangelho. Não é normal que o homem se regozije por qualquer sofrimento? A pergunta é: de onde eles tiraram tal disposição para viver com tanto zelo, para viver com tanta dedicação?
com tanta abnegação, com tanta determinação para Deus, para Cristo, para o Evangelho. Eles tiraram força deles mesmos, eles tiraram força do seu interior, de ouvir um discurso motivacional. Não, eles tiraram essa força do Espírito Santo, que lhes foi concedido por meio da oração. Da oração. Pentecostes aconteceu quando a igreja estava reunida em oração. Essa ocasião aqui em Atos 4, eles receberam intrepidez para anunciar a palavra quando eles estavam reunidos em oração. Em Lucas 11, na passagem que lemos no início da mensagem, Cristo diz que se um filho chegar para o pai e lhe pedir o ovo, não dará um escorpião. Se lhe pedir isso, não dará aquilo. E Cristo disse, tampouco vosso Pai Celestial dará o seu Espírito àqueles que pedirem. Cristo nos dá uma promessa de que o Espírito Santo será dado, e com ele a força, com ele a fé, com ele a determinação e o zelo para se viver para a glória de Deus. Para quem? Para aqueles que pedem, para aqueles que oram. Às vezes olhamos a nossa situação pessoal, ou da nossa família, ou da nossa congregação, e vemos tantas derrotas espirituais, e vemos tanto desânimo, falta de zelo, falta dessa intrepidez, não apenas para anunciar a palavra, mas para viver a palavra em um ambiente hostil. E ficamos a nos perguntar, onde está o problema? Podem estar em muitos lugares. Mas certamente, se há grandes derrotas, um dos problemas é que há falta de oração para pedir a Deus força. Nossa vida de oração está mal. A Bíblia nos ensina a orar sem cessar, a orar constantemente, a reconhecer que sem Deus nada podemos fazer, nada, e devemos pedir a Ele forças para viver com coragem, com determinação, com zelo. Meus irmãos, o mundo tem zelo para as suas coisas. Eu estava lendo uma reportagem a respeito do festival de música que teve agora no Rio de Janeiro, o Rock in Rio, e lendo um artigo a respeito dos grandes sacrifícios que as pessoas fazem para estar ali. E eu li a respeito de uma cadeirante, fã do Iron Maiden, uma banda de heavy metal. E ela, como cadeirante, ela tem prioridade. Existe uma ala especial para os que têm portadores de deficiência, o qual ela pode ser conduzida com toda comodidade e segurança, e dali assistir o show e acompanhar os seus ídolos, o que ela gosta da música. Mas ela tinha tanto zelo, era tão fã da banda, que ela não queria ficar ali, porque a parte para deficiente era muito longe do palco. Ela queria ficar na grade, ali de perto. E ela passou 14 horas parada no mesmo lugar para conseguir assistir o seu show do Rock in Rio, da banda do Iron Maiden. Esse era um exemplo. O artigo estava... Não, é exceção. Não é exceção. São multidões que fazem um sacrifício imenso, dedicados, zelosos, grande intrepidez para viver a sua carnalidade. E nós, que zelo nós temos para as coisas do Senhor? E aqui eu me incluo. Só teremos esse zelo, meus irmãos, se orarmos a Deus.
E pedimos intrepidez, como os apóstolos, unânimes em oração. Não é a oração só particular que deve existir, mas a oração congregacional. Veja, reunião de oração, aqueles estavam orando, unânimes. Senhor, dá-nos intrepidez para anunciar o Teu Evangelho. E devemos fazer isso, orar: Senhor, dá-nos a força do Teu Espírito Santo. Enche-nos do Teu Espírito Santo para com intrepidez vivermos o Teu Evangelho. Anunciarmos o Teu Evangelho, testemunhar, sei lá, viver para a glória de Deus. A única força para isso virá de Deus. Sem Deus não teremos força, e Deus não dará se não pedir. Ele pode dar, não queremos limitar Deus. Às vezes Ele dá, Ele abençoa mais, como diz o apóstolo Paulo, mais do que pedimos, infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Mas via de regra Ele dá se pede. Se não pede, não dá. Nada recebeis, porque não pedis. Quando se queixa: estou fraco na fé, estou fraco na fé. Então peça a Deus força. Ele dá. Ele prometeu: busque. Você já viu alguém ficar forte sem ir para academia? Estou fraco, estou malhe. Estou fraco na fé, peça a Deus, ora. Essa é a prioridade da oração. Orar por intrepidez, por força, enchimento do Espírito Santo, para vivermos para a glória de Cristo. E por último, meus irmãos, há aqui uma última prioridade, que deve estar nas nossas orações. Numa oração, que talvez seja a menor de todas as orações registradas na Bíblia. E são orações que nem emitem sons. Essas não contam. Oração que é sem som, não conta. As orações que têm palavras, talvez seja a menor registrada na Bíblia, mas que deve ser a grande prioridade do servo de Deus. Está em Apocalipse, no capítulo 22. Apocalipse, meus irmãos, capítulo 22, nós temos um glorioso capítulo, onde Cristo anuncia o fim de todas as coisas. Ele se apresenta como o Alfa e o Ômega, o primeiro, o último, o princípio e fim. Ele fala a respeito da sua noiva, no capítulo 21 e 22, que virá para ele como uma noiva adornada. É um capítulo de esperança, de glória, com respeito à consumação de todas as coisas. Esse livro termina com uma oração e uma bênção. E qual é a oração? Apocalipse 22, verso 20. A partir do verso 18, aliás, vamos ler. Eu, a todo aquele que ouve as palavras deste livro, testifico: se alguém lhes fizer qualquer acréscimo, Deus lhe acrescentará os flagelos escritos neste livro. E se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida, da cidade santa, das coisas que se acham escritas neste livro. Então nós lemos: aquele que dá testemunho destas coisas diz: certamente venho sem demora. Amém. Então a oração: vem, Senhor Jesus. Vem, Senhor Jesus. A menor oração, mas uma prioridade que deve estar ardendo no coração de todo aquele que é de Jesus, que todo aquele que ama Jesus, e que tem os seus olhos fixos não nas coisas dessa vida, mas nas coisas que Cristo trará na sua segunda vinda. É orar pelo retorno de Cristo. Meus irmãos, a grande prioridade dos crentes da antiga aliança era a chegada do Messias. Infelizmente, quando Cristo veio, eles estavam tão desviados na sua carnalidade que a maioria o rejeitou, nem o reconheceu, nem o recebeu. Mas ainda assim, essa era a expectativa grande, sobretudo dos piedosos, do crente da antiga aliança,
que o Messias viesse. E ele veio. Mas ele foi. E ele foi com a promessa de que ele voltará outra vez. E a grande expectativa e esperança que deve estar no coração de todo aquele que ama Jesus é que ele venha. Que ele venha uma segunda vez. A palavra de Deus diz que os crentes são aqueles que amam a vinda de Cristo. 2 Timóteo 4:8, nós lemos o seguinte: já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas a todos quantos amam a sua vinda. Amor pela vinda de Cristo. Não existe desejo maior no coração de um verdadeiro crente do que ter a sua fé consumada em ver Cristo com seus próprios olhos. Meus irmãos, a fé, por mais preciosa que ela seja, ela não passa de uma muleta nessa vida que nos ajuda a caminhar. Mas queremos um dia lançar fora a fé e continuar com Cristo não pela fé, mas pela vista. Queremos não ter que crer nele, queremos ver ele, queremos estar com ele, abraçá-lo. Amor pela vinda de Jesus. Quando Cristo vier, se lançar aos pés dele, tirar alguma coroa, que o apóstolo Paulo disse, ele me dará. É verdade, ele dará uma coroa que está reservada para todo aquele que ama a sua vinda, mas como lemos em Apocalipse, no momento que ele der a coroa, nos dobraremos aos seus pés e lançaremos a coroa de volta para ele. Adoração. Amar a Cristo pelo que ele será, a manifestação qual está reservada para nós, e nem sequer imaginamos como será tão rica. Homem algum já imaginou e sonhou, mortal algum entrou na sua mente o que será a vinda de Cristo, que ele tem preparado para nós. E a palavra de Deus diz que aqueles que amam a vinda de Cristo, oram pela vinda de Cristo e apressam a vinda de Cristo. Isso é interessante. Veja 2 Pedro no capítulo 3, a partir do verso 11. O apóstolo diz o seguinte, 2 Pedro 3:11, ele diz, visto que todas estas coisas hão de ser assim desfeitas, ele está falando da destruição final, que o Senhor trará sobre o mundo em chamas, destruindo o velho mundo, amaldiçoado pelo pecado, para renovar uma nova criação, um novo mundo. Ele fala sobre isso, que diz respeito à vinda de Cristo, e novamente ele diz, visto que todas estas coisas hão de ser assim desfeitas, deveis ser tais, como os que vivem em santo procedimento e piedade, fazendo o quê? Esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa da qual os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão. Será que podemos apressar a Deus? Ora, o dia do Senhor está determinado. Ele não se atrasa e nem se adianta. Ele virá no dia determinado pela sua providência, o qual nenhum homem sabe senão o Pai. Cristo nos disse. Mas aqui o apóstolo coloca o amor que há nos corações dos seus filhos pela vinda do Senhor, de tal maneira que eles mal podem esperar. Diz assim, eles esperam e apressam. Esperam e apressam, quer dizer, eles esperam com uma certa impaciência, eles esperam mal podendo esperar, eles esperam apressando, e apressam de que maneira? Pedindo, Senhor, vem, vem, Senhor, não aguentamos mais viver essa vida com essas lutas, essas dificuldades, e o nosso maior desejo é estar com Cristo. Vem, vem, orar por isso. Muito embora não alterará um dia do qual o Senhor já tem determinado. Ele quer que oremos por isso. É interessante que essa oração é feita até pelos
Aqueles que já morreram estão com Cristo. Em Apocalipse, nós lemos a respeito do espírito dos justos que foram mortos nessa terra, os mártires, e que estão hoje em espírito na presença do Pai, e eles clamam incessantemente: até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Até quando teremos que esperar o dia do Senhor, o dia que Ele voltará e julgará a todos? Interessante ver que os que estão na glória oram também. E pelo que eles oram? Eles oram pela vinda do Senhor Jesus. É a última oração da Bíblia, o qual termina com uma bênção: a graça do Senhor seja com todos. Essa é uma prioridade nossa. Será que os nossos afetos estão postos nos céus, onde Cristo vive, de onde voltará outra vez para julgar vivos e mortos? Olhamos com expectativa para este dia. A noiva e o noivo apressam o dia do seu casamento, ainda que seja marcado no calendário definido. Eles mal podem aguardar o dia da consumação do seu amor. Assim deve ser conosco em relação a Jesus. Amarmos Ele de tal modo a apressar a sua vinda. Maranata quer dizer: ora vem, Senhor. Vem, Senhor. Redime o teu povo. Mas até lá, vivendo em santo procedimento, aguardando em piedade, esperando e apressando a vida do Senhor. Temos pedido por essas coisas. Esses são os pedidos que estão no nosso coração, nos nossos lábios. Quando dobramos os nossos joelhos, oramos por isso. Ou estamos apenas preocupados com as coisas dessa vida? Oramos sempre: dá-nos o pão de cada dia. E devemos orar. Mas oramos: dá-nos o pão do céu que alimenta todo homem. Oramos para que não estejamos doentes. E devemos orar. Mas oramos para que Ele nos dê força e vigor no Espírito Santo. Oramos para que os nossos planos e projetos dessa vida se concretizem. Mas oramos para que o grande projeto da redenção se consume pela volta do Senhor Jesus. Essas são as nossas prioridades. Devemos orar por isso. Orar em casa, em secreto, em família. Orar como congregação. O Senhor Jesus, certa feita, em Lucas 18, Ele disse o seguinte. Ele contou uma parábola a respeito do dever de orar sempre e nunca esmorecer. Ele fala aquela parábola da viúva pobre que importunava um juiz para que julgasse a sua causa. E então ele fala que também o Deus julgará a causa do seu povo depressa, por estarmos orando a Ele. E veja o que ele diz aqui em Lucas 18, nos versos 6 a 8, ele diz o seguinte: então disse o Senhor: considerai no que diz este juiz iníquo. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a Ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Meus irmãos, aqui o Senhor, Ele faz uma promessa, um questionamento. A promessa que Ele diz é o seguinte: eu irei julgar sem demora a causa dos meus escolhidos, que a mim clamam e oram
e pedem dia e noite. Os meus escolhidos estão orando: Senhor, até quando? Como oram os espíritos aperfeiçoados: até quando, Senhor, não julgarás a nossa causa? Eles oram pelo dia do juízo, para que Deus venha e julgue todas as coisas. Estão orando dia e noite, clamando pela vinda de Cristo. E diz: eu virei sem demora. Mas então Cristo faz um questionamento: contudo, quando o Filho do Homem vier, porventura ele achará fé na terra? Em outras palavras, ele encontrará aqueles que ainda clamam a ele dia e noite? A fé se expressa pela oração. É o ato mais puro de expressão da fé, é a oração. Será que ele irá encontrar? Ou será que tudo que ele encontrará são lares onde Deus não é invocado? Quartos onde não são habitados por crentes em oração? Igrejas cuja reunião de oração é desprezada? Ele se pergunta: acharei fé na terra? Ele mesmo disse que quando ele voltar ele não achará fé na terra. Pois embora algumas estarão ali vigiando com óleo na botija, aguardando a vinda de Cristo, outros já estarão dormindo quando o noivo vier. Que o Senhor encontre fé em nós quando Ele voltar. Nos encontre de joelhos, orando e apressando a vinda do Senhor. Que o Senhor nos abençoe e responda às nossas orações. Amém.